Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que daqui a pouquinho encara o Fortaleza dentro do Maracanã, jogo que vai ser a despedida do Flamengo antes do Super Mundial, o último jogo do Flamengo antes dessa competição internacional, que com certeza vai dar muita visibilidade ao Flamengo. Por falar nisso, já sabemos quem será o time que vai entrar no lugar do León, que estava no grupo do Flamengo. Los Angeles FC e América do México se enfrentaram. Teve até gol de cria das categorias de base do Flamengo ajudando o Los Angeles FC. Tem também informação sobre Jorginho. Enfim, a novela chegou ao fim. Temos o último capítulo dessa novela e vamos contar para vocês se ele vai estar no Super Mundial ou não com o Flamengo, que fim levou, qual foi esse último capítulo. Vou dar um spoilerzinho. Foi final feliz, hein, para você, torcedor rubro-negro. E tem também retorno de 2 jogadores à lista de relacionados para esse duelo com Fortaleza nesse domingão, 6h30 da noite. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de dar um recado super especial para vocês. A KTO me deu um desafio, eu mesmo lançar um odão para esse jogo do Flamengo contra o Fortaleza. E eu lancei um odão, tá? O link está aqui na descrição. O odão é o seguinte: Flamengo ganhar e ter gol do Luiz Araújo a qualquer momento. Por que eu botei Luiz Araújo? Porque ele vive um bom momento com a camisa do Flamengo e acho que ele merece, inclusive, fazer um golzinho e se despedir, entre aspas, do Flamengo antes do Super Mundial com uma bola na rede. Vamos nesse odão? Eu já fui. O link está aí na descrição, repito, também está no comentário fixado. Aproveita, porque é uma oportunidade maravilhosa. Tem vários outros jogos também no Campeonato Brasileiro, tem jogo internacional, tem tudo, tem outros esportes. Mas lembrando, é só para maiores de 18 anos, eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Galera, como eu disse, a gente já sabe aí quem vai ser o time que vai entrar no lugar do León. Los Angeles FC e América do México se enfrentaram. Eu vou ser bem sincero, eu estava torcendo para ser o América do México, porque o América do México me fez sofrer muito um dia, num passado recente, e eu gostaria de encará-los novamente para ter a revanche. Mas não será dessa vez, porque quem vai entrar no grupo do Flamengo é o Los Angeles FC. Eles bateram o América do México com gol do Igor Jesus, volante cria das categorias de base do Flamengo. Inclusive o Flamengo ainda não recebeu nada da venda do jogador, está na FIFA, porque ele foi vendido ao Estrela Amadora de Portugal. A Estrela Amadora depois vendeu para o Los Angeles FC. O Flamengo tinha direito na venda, obviamente, para o Estrela Amadora, e depois do Estrela Amadora para o Los Angeles FC. E até agora nada, e o Flamengo está na FIFA em busca desse dinheiro. E aí, pessoal, a gente já sabe como é que vai ficar a tabela do Flamengo no Super Mundial. Vou trazer aqui para vocês. Estou pegando aqui. Lembrando que o Flamengo estreia no dia 16 de junho, tá? Contra o Esperance. E aí depois no dia 20 de junho. Esse jogo da estreia, 10 horas da noite, horário de Brasília. Flamengo e Chelsea no dia 20 de junho, 3 horas da tarde. E Los Angeles FC e Flamengo, dia 24 de junho, uma terça-feira, 10 horas da noite. Isso tudo, horário de Brasília. Então, tá aí. Los Angeles FC, portanto, encara o Flamengo. E o Flamengo, repito, tem jogo logo mais, jogo que eu acho que o Flamengo tem plenas condições de vencer. Fortaleza não vive o melhor momento, muito pelo contrário, vive o pior momento desde que o Vojvoda assumiu a equipe do Fortaleza. Muita gente pedindo a saída do Vojvoda ainda, o que eu já acho um absurdo. Mas, enfim, o Flamengo tem que vencer o Fortaleza se quiser chegar ao Super Mundial, líder do Campeonato Brasileiro. Por quê? Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar e não é nenhum absurdo a gente pensar que o Cruzeiro vai vencer o Palmeiras, porque o Cruzeiro vive um grande momento. Cruzeiro vencendo o Palmeiras, ou até mesmo empatando, Flamengo vencendo Fortaleza, termina na liderança do Campeonato Brasileiro nessa parada para o Super Mundial. E aí o Flamengo vai ter o retorno de 2 jogadores extremamente importantes. Vinha e Pulgar estão de volta à lista de relacionados. O Vinha não entra em campo desde o dia 11 de agosto, ou seja, muitos meses aí que ele está ausente, cerca de 10 meses, e agora está de volta à lista de relacionados. Não sei se ele vai entrar em campo, depende muito das circunstâncias do jogo, mas só de ele estar ali, vivendo no ambiente, estando apto a entrar em campo, caso o Felipe Luiz entenda que ele tenha que disputar o jogo, já é bom demais. Ele vai sentir novamente
o clima de um jogo, de bastidores, de torcida gritando o nome dele, provavelmente, e é um jogador extremamente importante. Eu gosto demais do Vinha, fica a torcida para que ele retorne bem, porque a gente sabe, depois de uma lesão, na verdade ele sofreu 2 lesões graves, né? Na tíbia e no joelho. No joelho foi uma lesão multiligamentar, ainda teve a lesão da tíbia. Então fica sempre a dúvida de como o jogador vai retornar, mas torcer para ele voltar ainda melhor. Boa sorte, Vinha, no seu retorno. E o Pulgar também está de volta. Esse não ficou muito tempo fora, menos de um mês, mas é o jogador que faz muita falta para mim, é titular absoluto no meio de campo do Flamengo. E obviamente ele retornando agora já pega, se ele jogar, né, alguns minutos, pelo menos já pega um ritmo de jogo para encarar o Super Mundial. São 3 jogos importantes. Ah, Veneza, que está criando expectativa? Claro que não, gente. Não estou criando nenhuma expectativa no Super Mundial. Não acredito em nenhum brasileiro conquistando o título do Super Mundial. Mas acho que o Flamengo tem condições de passar para a próxima fase, no grupo que está. Não é nenhum absurdo o Flamengo vencer o Los Angeles, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer o Esperance, não é nenhum absurdo o Flamengo empatar com o Chelsea, porque a gente não sabe como que os grandes clubes vão levar essa competição, uma espécie de pré-temporada. Como, vou dar um exemplo aqui, mal comparando, como o Flamengo levou o Campeonato Carioca, os grandes clubes da Europa podem levar dessa maneira o Super Mundial. Ainda bem que o Flamengo não está no grupo do PSG, né? Porque quem assistiu a final da Champions League pôde ver que o PSG está comendo a bola, engoliu a Inter de Milão, nada mais nada menos, 5-0, cara, bizarro. Como joga o Vitinha no meio de campo do PSG, pô, que jogador, cara. Mas enfim, dito isso, fica esses 2 jogadores aí relacionados, o retorno desses 2 jogadores. Vamos agora falar do principal assunto do vídeo. Jorginho, enfim, último capítulo dessa novela. No vídeo anterior, inclusive, gente, obrigado pela enxurrada de mensagens que eu venho recebendo, de carinho, de atenção, dizendo que novas oportunidades virão. Obrigado demais, obrigado demais. E é isso, gente, o show tem que continuar, aconteceu. Eu fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo lidar com essa forma, porque mostra uma maturidade, acima de tudo espiritual, uma maturidade também na vida. Se fosse em outros momentos, eu estaria até agora me sentindo triste, acabado, destruído, pessimista, mas não, cara, o show tem que continuar, a vida tem que continuar. Aconteceu, não era para ser, levei como um livramento e assim vai ser. E repito, novas oportunidades virão, seja o que Deus quiser. Vamos falar do Jorginho? Vamos lá, último capítulo dessa novela. No vídeo anterior a gente trouxe aqui que para ele fazer parte do Super Mundial do Flamengo, estar apto a entrar em campo, ele precisaria resolver a questão contratual com o Arsenal. Qual era a questão contratual? Os 6 milhões de reais. Na verdade, para ser mais exato, 800 mil libras que ele tem a receber de bonificação do Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, ele teria que abrir mão desse valor ou o Arsenal pagar e ainda rescindir o contrato, o que o Arsenal não queria fazer. Ou o Flamengo assumir esse valor, que o Flamengo também não queria fazer. O que aconteceu? O jogador virou para os seus representantes e falou, olha só, eu quero abrir mão desse valor aí, não faço questão mais, beleza, quero estar com o Flamengo no Super Mundial, faço questão de estar com o Flamengo no Super Mundial, e agora ele vai rescindir com o Arsenal. Ou seja, ele abriu mão 800 mil libras que ele tem a receber, o que dá 6 milhões de reais na cotação de hoje. Ele abriu mão desse valor, vai rescindir com o Arsenal, vai assinar com o Flamengo e vai fazer parte do grupo do Flamengo que vai viajar para o Super Mundial. Nesse momento, ele está na Itália, onde ele vai casar, e aí ele vai ter alguns dias de lua de mel, digamos assim, e ele se apresenta ao Flamengo ou no sábado ou no domingo, ainda não está definido. Mas o que uma pessoa do Flamengo me disse foi isso, no final de semana, sábado ou domingo, ele desembarca no Rio de Janeiro e se apresenta para nós aqui para começar os trabalhos. Mas é isso, ele está muito próximo de assinar. Venê, mas se ele está viajando no casamento, como é que ele vai assinar? Vai ser tudo digital, assinatura digital, e é bem possível fazer isso. Você, por exemplo, eu quando fecho alguns acordos, digamos assim, eu assino digital também. Porque geralmente as empresas não são do Rio de Janeiro, dá para assinar de maneira digital. E é isso, e assim vai ser o último capítulo com um final feliz para todo mundo. Venê,
Você acha que ele está abrindo mão ou o Flamengo vai diluir esse valor? Gente, a pessoa do Flamengo me garantiu que o Flamengo não vai pagar mais nada do que havia acordado com o Jorginho. Não tem nada de diluir. Isso aí é uma questão do Jorginho com o Arsenal junto com os seus representantes. Ele abriu mão e é por isso que ele vai assinar com o Flamengo para poder fazer parte. Vene, mas se não desse certo, o que iria acontecer? Ele só iria poder assinar com o Flamengo um contrato a partir do dia 1º de julho, porque o vínculo dele com o Arsenal iria até o dia 30 de junho. E agora ele rescindindo com o Arsenal e pode assinar com o Flamengo. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje é dia 1º de junho. Se ele rescindir com o Arsenal hoje, é 1º de junho, ele já pode assinar um contrato com o Flamengo valendo a partir do dia 2 de junho. Porque tem a janela de transferência que a FIFA abriu aí para os clubes que estão disputando o Super Mundial. Então, é isso. É torcer para que essa assinatura saia ainda hoje, em breve, e a gente vai mantendo vocês informados. Agora, partiu Maracanã. Vou arriscar um placar aqui. 2-0 Mengão. Um gol do Luiz Araújo e o outro do Arrascaeta, aniversariante. Beleza? Tamo junto e fui!